Bem, sejam bem-vindos. Estamos aqui então no Space Bar, né, o podcast da Venturos sobre tecnologia. Eu sou Antônio, eu sou um dos hosts, sou designer aqui na Venturos. Bem-vindos, pessoal. Eu sou o João, sou desenvolvedor do Venturos, estou aqui há 13 anos e eu gostaria de dar boas-vindas aqui aos nossos convidados. Primeiramente, Eloy. Por favor, Eloy, se presente aí para os nossos ouvintes. Opa, e aí pessoal, beleza? Bom, eu tô no Venturos há pouquinho tempo, entrei aqui só faz 22 anos, né? Eu entrei exatamente para a área de manutenção de software, inicialmente. Eu acho que foi natural minha progressão aí para ir para a área de testes e validações, porque manutenção geralmente é pós-produção. E desde então, há alguns anos eu venho trabalhando e evoluindo dentro dessa área de testes de software. Hoje a gente chama de QA, né? E mais recentemente, agora, eu estou migrando para a área de gestão também, então, indo para a área de gerenciamento de projetos, gerenciamento de pessoas aqui no Venturos, porque aqui no Venturos a gente trata tudo como uma coisa só, né? Projetos e pessoas. Sem pessoas a gente não faz projetos. Então, é nisso que eu estou me evoluindo minha carreira agora. Eu acho que é um papo bacana para a gente entender aqui um pouquinho também da área de QA, quais são as evoluções, o caminho que um QA pode seguir. Acho que a gente tem bastante papo para falar aí. Além do Eloy, temos aqui também o Vitor, que é líder de capítulo, né, Vitor, de QA. Você gostaria de falar? Taninha, João, Eloy, obrigado pelo convite primeiro. Queria me apresentar, assim como acho que todo mundo aqui já me conhece no call, mas quem está ouvindo não. Meu nome é Vitor, ingressei no Venturos faz 1 ano e 2 meses. Eu vim para uma vaga em um projeto para ser QA. Com o passar, quando eu entrei no Venturos, né, a gente sentia essa necessidade aí que a galera precisava começar a ter uma visibilidade um pouco maior de QA do que testes, né? Então, quando eu entrei no Venturos, acho que foi um dos paradigmas que eu já comecei a quebrar aí. E acho que a gente tem muito papo para render hoje aqui de QA, viu? E só para explicar o tema também, né? Ele saiu de uma conversa que eu tive com o Vitor. Eu já conheço o Vitor há algum tempo, que a gente trabalhou junto no mesmo projeto, né? E o Vitor, ele é um cara que fica extremamente ofendido se você falar, o testador. E aí ele explicou para mim por que que não é testador, por que que é QA. E aí então eu gostaria que vocês pudessem assim dar uma explicada para gente, por que que é QA. Ninguém testa nada, né, Toninho? Pô, somos os caras que tem que garantir que o cliente tá feliz, né? Acho que eu poderia deixar o Eloy também falar um pouco aí, mas depois, eu posso dar um overview geral, porque eu penso isso. A Eloy tá mais tempo no Venturos, né? Eu acho assim, a primeira coisa, vocês vão explicar sobre teste, por que não teste e QA, e como que isso evoluiu, mas eu gostaria assim, a gente tem que pensar, o leigo que caiu de paraquedas aqui, está seguindo a gente, o que é QA? Qual o significado? E toca o barco. Acho que um ponto importante, assim, talvez é aquilo que o Antônio comentou, né? Qual que foi a evolução, né? Por que que a gente não se fala? Por que que se falava antigamente testador e hoje não se fala mais? Do meu ponto de vista, a gente falava testador, aquele que pegava um produto praticamente pronto, né? Pronto para ir para a produção, digamos assim, né? Terminada toda a fase de desenvolvimento, o cara pegava e saía apertando os botões, verificando se o negócio está funcionando ou não está funcionando. Basicamente é o que o cara fazia. O cara não se preocupava, era bem o que a gente chama de caixa preta. Não importa como foi feito, não importa os resultados. Só isso. Durante um tempo, eu entendo que isso acho que foi válido, né? Era o processo que se tinha na época. Alguns anos para cá, o próprio desenvolvimento de software evoluiu. Hoje a gente só se fala em metodologias ágeis, né, para poder entregar menos coisas e mais rápido para o cliente, de forma iterativa também. Eu entendo que a função de quem era testador precisou começar a fazer mais coisas também. Precisou ser mais ágil no seu dia a dia, nas suas tarefas, né? E, consequentemente, no seu conhecimento. Então, eu entendo que quem era testador, precisou começar a entender um pouco mais de processo de desenvolvimento, ferramentas que são usadas no desenvolvimento, o que mais é feito, como que é feito aquela caixinha preta, né? A gente precisou começar a entender mais. Então, a função só de quem testa já não casa, parou de casar.
Porque a pessoa não era mais só testadora, ela tinha que contribuir com o desenvolvimento de software. E aí, por isso que hoje eu entendo que a gente fala de QA, que é Quality Assurance, é garantir a qualidade, não importa se é de uma única função dentro do seu código, se é de uma feature como um todo, se é da aplicação como um todo, se é de uma parte da aplicação, por exemplo, comunicação com o banco de dados, que a gente consegue testar com outras ferramentas, né, só a partir de server. Então, quebrou-se muito as atividades e responsabilidades daquele dito testador. Então, hoje, tratar como uma área maior passou a fazer mais sentido. Inclusive, indo nesse caminho, hoje a gente vê muitas pessoas se referindo às pessoas de QA como SDET, que é Software Developer Engineering in Test. Esse é o acrônimo, né, para SDET. Então, são pessoas que fazem a validação, escrevem testes, né, mas eles não deixam de ser um software developer, não deixam de escrever códigos ou entender do código, até para contribuir mais com o time de desenvolvimento. Então, por isso que eu vejo essa evolução e as pessoas começaram a se incomodar um pouco mais quando falam, você é apenas um testador. Assim, cara, eu faço muito mais do que simplesmente apertar botão. Eu queria complementar o que o Eloy falou. A área mudou, né? Hoje a gente não usa mais. É difícil um projeto trabalhando com cascata hoje, né? Existe ainda? Existe. Mas assim, no cascata a gente tinha claro, né? Olha, vai passar por requisitos. Analista de requisitos fazia. Vai passar por dev, desenvolvedor fazia. Vai passar por testes fazia, né? E testes não estava ligado às fases anteriores, né? Testes era como o Eloy falou, pegava o produto pronto e testava, né? E assim, com o passar da evolução, quando você começa a usar um framework, o Scrum, e começa a ter essa filosofia ágil em times, você tem que pensar, pô, eu preciso fazer algo a mais. O que eu vou fazer a mais? Pô, hoje o QA, ele tem que estar desde a inception até a entrega. Só o QA que tem que estar dentro? Não, o time inteiro participa disso. Mas hoje o QA não é só responsável por chegar e falar assim, olha, o requisito X foi atendido, né? Que é responsável por dar inputs durante a inception, o que é responsável por dizer para o desenvolvedor, ó, cara, acho que a gente pode trilhar por aqui, pode trilhar por ali. Então, o que está presente em cada isso. Assim, nem é que me incomoda você falar que é o testador, que me incomoda, Eloy, é que quando a galera fala assim, pô, olha lá, agora só falta testar. Nunca a gente pode pensar isso usando um framework Scrum, nunca, né? Por quê? Porque, pô, tudo é incremental, cara. Então não tem aquele momento, agora tá na parte de testes. E aí, tipo, tem que quebrar meio isso daí e QA tem que estar presente em tudo. Até mesmo sendo os caras que vão evangelizar, né? Falou, aqui não tem só testes, a gente tá presente em tudo. E quando eu trouxe isso para dentro do Venturos, isso gerou um certo, vamos dizer assim, pô, a gente precisa ter um pouco de cuidado a falar QA, porque pô, a gente pode abranger outras áreas. Por exemplo, o Toninho. O Toninho fala, porra, mas QA também aplica em design. Pô, aplica. Toninho é líder de capítulo de UI. Pô, eu como QA, a gente tá sempre trocando ideia e tal, e QA tá presente em todo o rolê, né? Aí o Toninho pode falar pra mim, pô, mas você não conversa comigo sobre testes, né? Sobre como testar uma UI. Não, a gente sempre tá conversando sobre qualidade. E, pô, a equipe de qualidade, assim, é muito responsável por não só falar, olha, o produto é bom, mas é que realmente a gente tem que garantir que tudo que o cliente pediu lá, a gente está atendendo. Por exemplo, vamos dizer, o Eloy falou que ia comprar um carro com 3 rodas, e o Eloy é meu cliente. Aí eu, como QA no time, eu falo, ô Eloy, mas um carro com 3 rodas não é viável para você. Você já pensou em colocar a 4ª roda aí? Pô, ficaria melhor. Aí o Eloy, como cliente, fala, pô, que legal, 4 rodas, pô, não tinha pensado isso. Então é um pouco da função do QA trazer esses inputs aí. E assim, a galera continua chamando, Eloy, sem respeito nenhum, falando testador, cara, igual o Toninho, mas tudo bem. Quando é amigo, a gente releva, né? Paga uma cervejinha que tá pago, tá bem feito. Mas é interessante esse ponto, né? Durante um tempo foi difícil de colocar o pessoal de QA, eu acho que era difícil até dos dois lados, tá? Vamos falar um pouquinho, assim, da área até do Toninho aqui, da área de design.
Era difícil do pessoal de design aceitar pessoas de QA dando palpite, e era difícil do pessoal de QA dar palpite em design. Eles não tinham o hábito, um de falar e outro de ouvir. E hoje eu vejo que isso mudou bastante. Eu incentivo bastante quem é da área de QA começar a olhar, analisar junto com o pessoal de design o que o cliente está pedindo, como que ele quer, como que é interessante resolver esse problema do ponto de vista do usuário. Não são questões única e exclusivamente do time de design. Eu entendo que QA é uma peça fundamental nesse ponto também, porque quem faz QA, no final das contas, tem que se colocar no lugar do usuário final, no lugar de quem vai usar o sistema, né? Até para ajudar na hora de fazer as validações necessárias. Pô, eu como usuário vou usar esse sistema, eu usaria dessa forma, né? Vou fazer uma busca aqui. Como que um usuário normalmente faria uma busca? Não é mais do jeito como eu faria, a gente tem que sempre se colocar do ponto de vista do usuário final. E trazer essa experiência do dia a dia, de usar a aplicação, levar esse feedback para o time de design, eu acho de extrema importância, né? É uma forma ágil de fazer as coisas, né? E não esperar, muitas vezes, chegar lá no usuário final e identificar algum problema potencial que a gente já viu aqui no dia a dia, né? Usando o sistema que está sendo desenvolvido e tudo mais. Isso que você falou, Eloy, principalmente essa parte de pensar como o usuário vai utilizar o que está sendo desenvolvido ali, remete bem ao que o Vitor falou, de trazer esses inputs para o time, porque isso acaba modificando o backlog, talvez features que seriam importantes perdem certa importância, outras coisas ganham mais importância, tem coisas que precisam ser revistas. Então, é um pouco disso mesmo, não é, Vitor, que você quis dizer com esses inputs e essa evolução do projeto? Exatamente, João. E assim, hoje, anteriormente, como o Eloy mencionou, né? Pô, antes a gente tinha um input do cliente lá no final, né? Passou por testes, colocava em validação. Hoje o cliente está em contato com o produto o tempo inteiro, mas isso se deve um pouco à metodologia ágil e não QA, né? Voltando só pincelando o QA mesmo, por exemplo, pô, QA não faz mais testes? Se eu falar isso aqui, o Eloy vem aqui na minha casa, corta meus 2 braços, e fala, ó, bom, você nunca mais vai testar. QA ainda faz testes, né? Poxa, a gente tem técnicas de teste que são usadas e tudo mais, mas testes é um braço dentro de QA, né? QA faz muito mais além do que só testes, né? E assim, conforme o que tá na hype hoje da galera, automation. Pô, você vai falar em qualquer lugar, fala, pô, Cypress. A galera fala, meu Deus, quero automatizar em Cypress. Cypress é o salvador da humanidade. Mas assim, vamos lá. Automation é um dos braços em QA também, né? Assim como testes pô, preciso fazer performance de um sistema. Pô, performance é mais um braço. Então, tipo, pô, tá ficando quase o Goro aqui do Mortal Kombat QA, né? Mas a gente, QA tem muitos braços. E a gente precisa. E o Venturus tá entendendo isso e tá tendo essa evolução. E QA é responsável por toda essa evolução, então, tipo, por todos esses braços, né? E assim, poxa, antes a gente contratava um analista de testes, esperava que ele usasse técnicas de testes, criasse o seu test case, o seu cenário de teste, o seu test case, executava e passava, abria os bugs e mundo feliz. Não, hoje não é mais assim, né? Hoje, poxa, a gente tem, dentro do Venturus hoje, a gente usa Mind Map para listar os cenários de testes. E nesse momento que a gente vai lá criar nosso mind map, criamos uma versão inicial, pô, a gente chega com os desenvolvedores, com o designer, com quem for, e fala, ó, isso aqui é o que a gente vai passar por QA durante o projeto. Pô, ali mesmo pode ter inputs de desenvolvedores, de designers falando, olha, eu acho que esse cenário que você está trazendo aí não é válido. Por exemplo, vamos dizer que um exemplo básico, né? A gente tem um título lá e a gente vai validar se o título comporta 1 milhão de caracteres. Aí o designer fala, pô, cara, mas eu não fiz o design para isso, né? Aí o desenvolvedor fala, pô, mas para que você vai colocar 1 milhão de caracteres? Que título é esse? Então, tipo, putz, tem vários inputs. Isso foi um exemplo muito básico, né? Mas tem features que são mais complexas e aí a gente acaba tendo esse bate-bola. Então, tipo, pô, QA não é realmente só pegar e testar. Acho que esse é um dos primeiros passos aí que a gente tem. Pode mandar, Toninho.
Não, eu ia só comentar até o que o Eloy falou da relação entre QA e design, que é verdade. E assim, eu acho que um pouco assim do lado do design, rola primeiro aquela evangelização de que você tem que sempre falar com o usuário. E sim, você tem que falar com o usuário o máximo possível. O design ele trabalha na teoria de que a cocriação, tudo bem que alguns designers usam até a cocriação como se fosse o usuário está criando para mim. Não, o usuário não está criando para você. O usuário está te dando inputs para que você, com a sua habilidade, com o seu treinamento, você consiga criar algo. E eu gosto de pensar assim, tudo bem, existem situações em que, em primeiro lugar, ou você não tem tanta liberdade para falar com o usuário, e, porra, se você falar com alguém, mesmo que seja o cara, tudo bem, ele é do seu time, ele está se colocando no lugar do usuário, ele não necessariamente é o usuário, mas esse cara vai te ajudar, né? E, segundo lugar, pode ser que você consiga falar com o usuário e, mesmo assim, você conseguir falar com esse cara, sabe, tipo o Vitor, o Eloy, antes de falar com o usuário, é sensacional, porque são pessoas que são treinadas para realmente ter esse senso crítico de realmente falar, pô, vamos testar aqui um título com 1 milhão de caracteres. Aí o cara fala, pô, nunca pensei em título com 1 milhão de caracteres. Já aconteceu comigo de desenhar uma tabela e aí o cliente falar, tá, tudo bem, mas e se essa tabela aqui tinha assim uns chips, né, uns tokenzinhos na tabela? Tudo bem, mas se tiver 10 tokens, a tabela vai quebrar, vai tipo virar, vai duplicar o tamanho? Como é que vai ser? E realmente, isso assim foi 1000 anos atrás, mas não tinha pensado nisso, sabe? A possibilidade de quebrar, mas provavelmente que eu ia chegar e falar, e aí, se eu botar 1 milhão de tokens nessa tabela, como é que vai ficar a paginação? Como é que vai ficar o scroll da tela até, de repente, né? Então era só complementar isso. Toninho, eu concordo muito contigo, cara. E assim, putz, quando a gente tem essa filosofia ágil na mente de trabalhar lado a lado, né? E o QA hoje tem essa possibilidade desde a Inception, né, cara? E até a entrega, né? Quando eu entrei no Venturus, eu fui participar da Sprint Review, pra galera que não tem, que tá escutando e não tem muito conhecimento em Scrum, né? Sprint Review é uma cerimônia que a gente faz todo final de sprint, apresentando o que o time construiu para o cliente, né? E ali eu entrei no Venturus e falei pra galera, falei, pô, QA precisa apresentar. Aí os caras falaram, mas pô, por que QA vai apresentar, né? Falei, não é porque QA vai apresentar, porque QA não está apresentando, né? Porque assim como o designer pode apresentar uma feature, o dev pode, QA também pode, né? Então, poxa, tá todo mundo envolvido na concepção. Se hoje a gente vai ter uma sprint review com o cliente. Se hoje eu chegar e falar, pô, eu não dou conta de apresentar, o dev que fez vai falar, pô, eu dou. Assim, envolve soft skills de comunicação, tal, beleza. A pessoa pode falar, não curto apresentar, tal, legal, beleza. É um outro ponto, mas assim, pô, todo mundo pode participar. Isso se deve muito a isso, né? Então, pô, QA tá sempre proseando com todo mundo, né? Esse é um ponto interessante, assim, demo, né? Um dos projetos que eu comecei quando, assim, como eu falei, eu já estou há bastante tempo no Venturus, então eu passei por toda essa transição de projetos que eram desenvolvidos em cascata, onde eu não tinha a menor ideia o que ia acontecer com o usuário, eu simplesmente pegava uma lista de requisitos, criava meus test cases, validava, tá de acordo com o requisito, mandava embora, né? Não me preocupava se isso satisfazia o cliente ou não, o usuário final. A partir do momento que eu comecei a entrar em projetos que eram metodologias ágeis, que tinha toda essa parte de Scrum que a gente usa aqui, chegava nesse momento de fazer a apresentação para o usuário, né? No time, assim, ainda era algo muito novo para a gente, né? Porque a gente estava se adaptando a esses tipos de metodologia e tal, e ficava esse ponto de interrogação no time inteiro, pô, quem vai apresentar, né? E aí, assim, naquela época eu levantei a mão e falei, não, deixa que eu apresento. Fiz toda a validação, fiz todos os testes, conheço todos os caminhos, assim, consigo levantar o ambiente para fazer a apresentação para o usuário, consigo fazer a apresentação só do caso feliz, porque eu fiz todos os test cases, sei quais são os bugs que são blockers e aí, de repente a gente pode evitar esses cenários durante a demo. Então, para mim foi um processo natural, né? E assumir. E aí, de novo, né? Deixei de ser simplesmente aquela pessoa que testa para assumir uma outra responsabilidade que antes não cabia ao pessoal de teste, né? Agora, como QA, a gente começa a abraçar novos mundos, novas responsabilidades.
E aí essa parte de Sprint View eu achei bem interessante também que você comentou, porque acabou fazendo parte do meu dia a dia. Legal, viu, Eloy? Eu acho que respondemos, hein, Toninho? Porque é QA e não testador. Ah, você virar que é testador, cara. E essa transição para você, pelo que você falou, Eloy, foi mais natural à medida que o mercado foi evoluindo, os projetos foram evoluindo para metodologias ágeis. Isso entrou de maneira natural para ser um QA. Mas você pensou realmente tomar essa decisão, eu quero ser QA? E depois eu gostaria de ouvir o Vitor também, como foi para ele. Não, cara, pra mim não foi uma chave, assim, não foi uma chavinha, tipo, pô, eu preciso fazer isso, senão, ou então, tipo, cara, hoje eu só faço o teste e o mercado tá pedindo coisas a mais. Pra mim, não. Dentro do projeto em que eu fui trabalhando e engajando, eu sempre vi oportunidade de fazer mais coisas. Sempre busquei a oportunidade de fazer outras coisas além do que eu fazia. Chegava no momento, assim, acho que no momento profissional de cada um, né, onde a gente tem que aprender as coisas. Imagina um QA que esteja começando a carreira. A primeira coisa que ele tem que fazer é o quê? É aprender a conversar com o pessoal de UX, entender, né, UX é o design. Conversar com os designers, entender como funciona a feature, por que foi desenhada daquela forma. Escrever os test cases, eu acho que isso não passa porque, como o Vitor comentou, ainda é uma atividade que precisa ser feita e a responsabilidade dessa atividade é do QA, então tem que fazer tudo isso. Depois entra a parte de automação, conhecer ferramentas, saber codificar, né, que é outra parte que um QA também tem que assumir. Tudo isso eu fui vendo oportunidades de fazer e melhorar o meu dia a dia. Uma hora eu falei assim, cara, eu já tô craque em olhar um PDF e escrever test cases. Cara, já sei fazer isso. Eu não preciso de suporte. Então, o que mais que eu posso fazer? Pô, eu posso começar a mexer com automação. E aí eu fui estudar automação. Pô, agora eu já tenho um projeto, sempre que eu tenho um projetinho, consigo automatizar. Beleza. O que mais que eu posso fazer? Pô, como que a gente trabalha com integração contínua? Pô, vou dar uma estudada um pouquinho nisso. Nesse meio tempo, pô, Sprint View, como que eu posso fazer uma demo para o usuário? Como posso melhorar para fazer isso? E eu fui buscando essas responsabilidades. No final das contas, como são responsabilidades que faziam parte, e naturalmente faziam parte do meu dia a dia, do meu universo, acabou que coincidiu, ou não, né, com o que a gente chama de área de QA hoje, né? Que eu acho que envolve tudo isso de uma maneira ou de outra, né? Uns mais, outros menos, eu acho que aí depende um pouquinho da experiência, do tempo de experiência, conhecimento, até da característica de cada um dos profissionais. Tem gente que tem muita facilidade em falar com o cliente, então é fácil você apontar essa pessoa para fazer as demos. Tem gente que é um pouco mais tímido. Assim, pô, então, beleza, a gente não precisa expor essas pessoas. Tem outras atividades que ela com certeza pode contribuir no projeto. Então, para mim foi natural. Eu não precisei ninguém de fora, digamos assim, ou ler muitos artigos, alguma coisa, de algum guru da vida, né? E não foi uma formação formal que você procurou, né? Você foi buscando as responsabilidades em si, estudando cada uma. De repente você tinha tudo que um QA precisa. Exatamente, exatamente. E aí hoje, olhando para trás, eu vejo que foi, pô, de certa forma, a minha evolução como profissional casou muito bem com a evolução do papel do QA, né? Coincidiu muito com o momento do QA. E hoje hoje a gente fala muito em automação. Eu trabalho com automação, trabalho com Cypress já há mais de 4 anos, né? Então, casou muito bem assim o momento, né? Coincidentemente ou não, acho que foi bacana. E assim, Ô, Eloy, responde uma pergunta pra mim, Eloy. Conta a verdade. Se você soubesse Cypress, se você fosse o bichão da automação e não soubesse escrever um cenário de teste, o que adiantava pra você, Eloy? não adianta nada. Isso é o bacana, porque assim, o Eloy falou da evolução dele, né? Poxa, a galera que tá entrando na área de QA, se pegar e falar, pô, eu preciso primeiro aprender sobre testes, Eloy, né? Pô, eu preciso saber escrever um bom cenário, né? Pô, possivelmente, quando você chegar para automatizar, você vai ser o bichão, né? Cara, eu acho que assim, você não consegue automatizar se não souber testar. O que você vai testar? Eu te dou uma aplicação, te dou uma tela. Você vai conseguir escrever um código, mas que código que você vai escrever?
Você pode ser o expert em JavaScript para mexer com Cypress. Beleza, eu sei tudo de JavaScript. Beleza, mas o que você vai escrever? O que você vai validar? Então, assim, um insumo para uma boa automação é ter uma boa lista de test cases. Dentro da lista de test cases, e um outro conceito que muitas pessoas têm, e eu acho que tem errado, é aquele negócio, eu vou automatizar tudo. Cara, ninguém automatiza 100% dos nossos test cases. Teste manual sempre vai existir, do meu ponto de vista, tá? Você pode discordar, mas para mim teste manual sempre vai existir, porque é o primeiro passo, é a primeira etapa, né? Cara, o desenvolvedor terminou de fazer o código, desenvolveu, gerou uma release, cara, não tem como entrar com automação ao mesmo tempo, na mesma hora. Ou você não vai testar, não vai validar se aquela feature que foi entregue está funcionando e já vai partir para automação. Eu acho que não faz sentido. Eu acho que faz sentido a gente fazer alguns testes manuais, garantir que a feature está ok, está estável, e aí sim, aquele set de, sei lá, 50 test cases, cara, você tem que ter critério, não vai atualizar os 50, né? Até por questões de tempo, questões de custo-benefício, né? Tem tudo isso, né? Então, daqueles 50, você pega lá 20 test cases, cara, esses 20 já cobrem 90%, 80%, né, dos use cases do dia a dia do usuário final. Cara, investe nisso. Os outros, vai gastar muito tempo e vai trazer pouco benefício à aplicação no final das contas. Bom, eu só questionei isso porque o Eloy falou de Cypress e eu achei que foi um momento importante aí de falar da evolução, né? Porque a galera, Eloy, acho que, vou lá, vou estudar Cypress, vou conseguir uma vaga de automatizador. E não sei nada de escrever, de um cenário. Cara, tá nessa hype. Tipo, eu tenho conversado muito isso dentro do capítulo de QA e a galera concorda também, fala, não rola assim. Mas assim, João, um pouco diferente do Eloy, né? A minha evolução. Eu queria fazer uma comparação, né? Vamos dizer. Toninho me chamou para tomar uma cerveja. Nos anos. Em 94, quando o Brasil foi tetracampeão. Falou, vamos tomar uma cerveja? Eu falei, vou. Tava chegando lá esperando, ia tomar uma Brahma, né, com ele e tal. Aí o Toninho falou assim, vamos pedir uma Brahma. Aí eu vi no cardápio que tinha uma cerveja com nome diferente lá. Eu falei pro cara, qual que é o nome dessa cerveja? O cara falou, isso aqui é uma cerveja fulano de tal, e ela é feita com lúpulo tal. Eu falei, da hora, né, vou experimentar. Aí experimentei, falei, a cerveja é amarga, né? Dá pra sentir vários rolês nela, né? Ela tem uma espuma densa e tal. Acende uma luz, né? Fala, cara, eu não sou só aquele cara que quero fazer mais do mesmo, né? Acho que eu tô querendo fazer algo diferente aí. Aí o Toninho falou, cara, que da hora. A cor dela é linda, né? Poxa, essa espuma, ela é brilhante. A gente começa a identificar aí perfis. Aí, do nada o João apareceu. O Toninho mandou um WhatsApp pra ele, o João apareceu. Falou, eu acho que eu consigo desenvolver essa cerveja. E aí a gente começa a criar perfis, né? Eu fui lá, fui o cara que experimentei, falei do sabor, fui crítico tal, falei que a espuma tava da hora. O Toninho falou, eu acho que a cor dela é legal, a espuma tá bonita, o copo tá legal. O João falou que ia desenvolver. Então, a gente começa a montar perfis ali, né? E eu, quando eu entrei pra QA, foi meio assim, saca? Eu tava no meu estágio, em um determinado momento do meu estágio, eu senti que eu estava sendo muito mais crítico com a aplicação do que as outras pessoas, né? E meu estágio nem era de desenvolvimento, né? O meu estágio era um estágio eu trabalhava na área de suporte, mas tinha várias aplicações. E eu comecei a fazer esse tipo de questionamento, foi aí que, no momento que a gente estava ali tomando a cerveja no bar, saca? Que acendeu pro Toninho ser UI, pra mim ser QA, pro João ser dev, acendeu uma luz naquele momento que eu estava atendendo um cliente, falei, essa aplicação não tá comportando do jeito da hora. E eu era suporte, né? E aí eu falei, acho que eu preciso migrar. Aí eu migrei de estágio, meu próximo estágio já foi em QA, e aí a vida seguiu e eu cheguei. Não que eu falei, preciso ser QA, eu também fui testador. Eu ia falar, Vitor, assim, você não pode falar, meu primeiro estágio foi de QA. QA é um termo mais novo, seu primeiro estágio foi testando. Não, meu estágio foi de testes, cara, saca? Eu pegava o produto final lá, conforme o Eli falou, saca? Eu sentava e, o cara me entregava um produto e eu tinha que
validar o produto, e o produto... E assim, o Eloy acho que tá ligado dessa hype, né? Porra, tinha uma galera muito forte que achava que a aplicação é zero bugs. Não existe aplicação zero bugs, saca? Isso é, tipo, uma ilusão, se falar, a aplicação aqui não tem nenhum bug. Pô, a gente pode minimizar todos os rolês, mas alguma coisa vai ter. Pô, e na época que eu fazia estágio, a galera achava que era zero bugs, saca? E é uns conceitos que vêm caindo por terra aí com o passar dos anos, né? Então, tipo, eu comecei muito cedo na área de testes, né? E peguei toda a evolução, né? E quando eu tive o primeiro contato com o Scrum, eu sentia que eu podia pisar fora disso, saca? Então, tipo, eu falei, pô, eu acho que eu posso pisar em território desconhecido. E aí foi da hora demais, né? Imagine, pô, eu sempre fui um cara muito proseador, né? Eu acho que, como vocês podem perceber, a galera tá ligada aqui já do Venturas. Eu sempre fui muito proseador, então, pô, gostava de falar com a maior quantidade de pessoas. Então, pô, pra mim, eu trabalhava em um time, cara, que é um exemplo muito clássico, né? Trabalhava em um time que, tipo, a área de QA estava numa sala, dev em outra e suporte em outra. Tipo, os caras, tipo, tinha meio rincha, saca? Porra, não se trocava ideia e tal. E, tipo, pô, isso não é da hora, saca? É da hora, tipo, você sempre tá integrado com todo mundo, tal, até mesmo pra gente ter melhores entregas, né? Mas, pô, eu fui testador, Toninho, tem lá, cara. E só comentando a respeito disso, apesar de hoje estar todo mundo praticamente remoto, tá todo mundo junto, né? Tá todo mundo envolvido. Acho que a pessoal também aprendeu a trabalhar remotamente de maneira mais conjunta do que quando ficava separado em salas. João, acho que sim, cara. Eu acho que. Mas acho que não só esse fator, né? Acho que, tipo, putz, eu acho que o presencial é muito mais fácil ainda você ter todo esse engajamento, saca? É tipo, imagine no café. Tá eu e Eloy, a gente nós éramos testadores. Quando você entrou no Venturos, Eloy? Entrei aqui em 2000. 2000? Entrou 2000. Aí, tipo, pô, tá eu e Eloy no café. E o Toninho e o João são devs. E aí, tipo, a gente tava numa sala isolada naquela época, porque testes era visto como uma outra área. Pô, na hora que eu fui pro café com o Toninho e com o João, pô, falar, pô, tamo aí, né? Tamo testando a aplicação, tal. Aí os caras falam, o que você tá testando? Eu tô testando isso, tal. E ali já poderia meio que nascer essa cultura, né? De tipo, pô, QA tá olhando pra mais coisas, né? Acho que faltou, tipo, oportunidade. Tipo, as pessoas, quando viu... Hoje, por exemplo, você colocar um time inteiro, assim, até tem um time que... Hoje eu não fui pro Venturos, mas tem um time que tá todo lá, né? Esse time tá todo lá para quê? Para facilitar um pouco a nossa vida, vamos dizer assim, o nosso agile, né? Porque, pô, imagine, a gente tá todo presencial lá, a gente consegue tirar dúvida em um piscar de olhos. Pô, a gente precisa fazer alguma reunião para remover algum impedimento? Pô, vamos reunir aqui, pessoal. Então, assim, acho que o remoto ajuda as pessoas a trabalharem a ter essa cultura mais de, poxa, posso transicionar em todo lugar, mas assim, o presencial acho que ainda não substitui, não. É muito massa você tá ali. Isso é uma coisa que eu também sinto falta, Victor. Assim, o presencial, ele traz um contexto maior, porque a gente encontra com pessoas de outros projetos, de outras áreas, de outros clientes e tudo mais, né? Quando a gente está no remoto, a gente fica muito no universo do nosso projeto. Pô, quantas vezes eu encontrei com o João aqui no corredor, a gente parava, tomava um café, batia um papo de alguma coisa. Hoje, difícil, né? Porque o nosso dia a dia, a gente acaba cada um no seu projeto, nos seus afazeres. Então, o presencial tem essa vantagem, uma grande vantagem, que é trazer uma interação maior entre as pessoas, né? Eu queria saber de vocês, na verdade, agora, o que vocês recomendariam, assim, vamos dizer, eu cansei de ser designer, quero largar toda a minha carreira, eu quero ir para QA. Eu sei alguma coisa de desenvolvimento, por acaso eu sei mesmo, mas o que vocês recomendariam que eu estudasse para ser um QA? Assim, eu acho que muito mais do que estudar alguma coisa, assim, estudar por si só, tem as ferramentas de automação, tem os processos e tem tudo mais. Mas eu acho que tem que ter muito mais aquela vontade de conhecer o todo, de saber do todo, né? E conseguir se colocar do ponto de vista do usuário, né? Uma pessoa que tem facilidade nessas duas coisas, eu acho que assim, é uma pessoa assim, nata para vir para a área de QA. Porque assim, eu vejo muitos não, eu vejo alguns desenvolvedores que ficam muito focados naquela tarefa que você tem que entregar. Pô, eu tenho que entregar uma API. Vai lá, entrega a API, fez tudo certo, beleza, mas onde que ela é utilizada? Em que contexto?
que ela afeta na minha interface, né? Para que ela... Imagina quem é back-end, então é pior ainda, porque muitas vezes o back-end não faz a menor noção em que parte do front-end é que ele é utilizado. Então fica pior ainda o contexto dele, coitado. Então, uma pessoa que tem essa curiosidade, né, eu acho que ela é fácil para ela transicionar. Uma área de QA, hoje, por ter vários braços, como o Vitor disse, não requer um tipo específico de profissional. A gente requer uma pessoa que tenha aquela curiosidade. Acho que depende muito mais do perfil dela do que do conhecimento técnico. Exatamente porque a gente consegue abraçar mais áreas. Diferente de antigamente, onde o cara era o testador, você tinha que conhecer aquela ferramenta, né, e tinha que conhecer aquele processo. Hoje não. Hoje o QA, eu acho que consegue abraçar mais coisas. Então a gente está muito mais aberto a novas pessoas com diferentes perfis. Acho que basta querer conhecer a ferramenta como um todo, conseguir se colocar do lado do usuário, né, e querer contribuir com o time, porque a gente tem contato com todo mundo, desde o designer, pessoal de desenvolvimento de front-end, de back-end, arquitetos, conhecer os usuários muitas vezes também. Então a gente precisa ser pessoas que consigam trabalhar bem com todo mundo. Compartilhe muito do que o Eloy falou. Isso tá muito mais na pessoa em CQA, porque assim, conhecimento a gente consegue adquirir, né? Então, tipo, tem que ter um pouco o perfil, saca? Igual você, Toninho, você tem um perfil, olha, quando você abre sua cana nas costas com a gente, pô, puta cenário top que você tem no fundo, saca? Fala, esse é um cara de design, né? Então, tipo, tem esse rolê do perfil mesmo que o Eloy mencionou. Assim, acho muito importante, né, o cara ter o básico ali, né, de repente estudar, não sei se o Eloy concorda, mas uma certificação básica de QA, aprender as técnicas de testes e tudo mais, saca? E isso é importante, mas não é o todo, saca? O todo pô, realmente a gente precisa ter a visão do geral, saca? Saber que a gente vai participar de não só, vou pegar a aplicação e vou testar, eu vou fazer parte de tudo. Assim, tipo, teve a Jornada Aventuros agora, entrou, acho que 10 QAs, poxa, assim, a gente já tem que evangelizar eles que nós não somos os caras que vai receber um produto final. Aí, pô, o que eu vou estudar, né? Vou estudar automação? Vou estudar Cypress? Fala, pô, é legal isso, não deixa de ser legal, pode ir lá estudar. Mas você já sabe fazer um bom mind map, já? Já sabe escrever bem os cenários? Os caras, não sei. Então, pô, vamos aprender junto, vamos atrás disso. Como o Eloy disse, vamos mitigar todo o rolê ali, saca? Por onde eu posso passar na minha aplicação? Então, esse ponto é bem legal. Então, a dica né? Estude o todo do desenvolvimento de software, saca? Não desenvolver especificamente, mas o processo inteiro, todas as partes. E também procure ter esse perfil explorador. Eu curto trazer isso, né? Tipo, pô, a gente precisa explorar o desenvolvimento, não, tipo, só ficar ali sentado e fazendo o meu, mas sim explorar todo o rolê. Então, tipo, precisa ter um pouco esse perfil. Agora, assim, fazer certificações básicas aí na área de testes, acho que é bem válido aí para enriquecer ainda mais o conhecimento da galera, né? Eu sou certificado ISTQB e eu acho que foi muito válido para mim. Eu tirei há uns par de anos atrás. Muitos anos atrás, não vou falar porque senão vai revelar a minha idade, né? E eu já tenho alguns cabelos brancos. Então, mas eu tirei, eu achei que foi super válido na época e agregou bastante pra mim, principalmente na parte de técnicas de teste. Mas ter cabelo branco não é sinal de idade, não, cara. Minha barba era preta quando eu entrei na Aventuros. Eu tô há 2 anos aqui. Mentira, isso é mentira. Cara, isso se assusta pessoal, cara. Eu tô há 22 anos no Ventura, meus cabelos continuam pretos, não tenho barba branca. Tá vendo? É um cara que trabalha com QA não é estressado, né? Não é, cara, não pode ser, imagina. Tá vendo o designer? O designer fica estressado, começa. O designer é estressado, cara. Mas assim, eu acho que essas eram as principais dúvidas que eu tinha. Não sei se o João tem alguma dúvida, se o Eloy quer complementar alguma coisa que o Vitor falou também. Eu acho bom só a gente talvez reforçar a mensagem, né? Que QA hoje não é só aquela pessoa que testa. Eu acho que quem está na área e quem quer vir para a área de QA, eu acho que tem que conhecer mais do que simplesmente testar uma aplicação, né? Isso já se tornou obsoleto, né? A gente não tem mais como, eu diria até assim, acho que talvez seja até meio forte dizer, mas não tem como aceitar uma pessoa que só faça isso.
Daqui para frente, a pessoa tem que se envolver em mais coisas, tem que conhecer mais coisas, tem que conhecer o ambiente de desenvolvimento, né? Eu incentivo bastante as pessoas de QA a conhecer o ambiente de desenvolvimento. Você sabe como o desenvolvedor sobe a aplicação localmente na máquina? Sabe como que ele faz para os testes dele, do desenvolvedor? Acho que é bom conhecer isso. A gente não tem que ser um expert, né, no desenvolvimento, mas saber as ferramentas que eles usam, como que eles fazem, também vai ajudar a gente como profissional de QA, torna a gente melhor. A gente consegue contribuir com o pessoal de desenvolvimento. O pessoal de UX, né, de design, na hora que eles forem conversar com os usuários, né, conversar com o cliente, vamos participar também, né, para a gente entender na raiz, né, o que é esperado do resultado final lá depois, daqui a 2, 3, 1 mês, 2 meses, quando a solução estiver pronta e a gente for entregar, fala, pô, foi isso mesmo que o usuário pediu. Cara, aquela tirinha de que o cliente pediu um balanço que era só, né, a cordinha com o pneu pendurado, é excelente, né? Aquilo é útil, é válido até hoje. Então, acho que é bom a gente se envolver nisso. E outras partes da validação, né, para garantir a qualidade do produto entregue também são importantes, porque conhecer integração contínua, automação de teste, como que a gente integra os scripts, né, no processo de integração contínua. Fazer um script de automação que tem que rodar localmente na minha máquina, isso aí para mim é 50% do trabalho, né? Porque simplesmente vai me poupar tempo de ficar apertando o botão. Mas o ideal, o objetivo final da automação é ter isso integrado, para que a gente não tenha que se preocupar em ficar rodando automação mais tempo e poder se preocupar com outras atividades, com outras coisas, validar outros cenários. Até mesmo porque, né, Eloy, você deixar automação na sua máquina, você que tá tendo ganho, né? E o time inteiro não tá tendo, né? Perfeito, exatamente, né? Então, o que tem que conhecer essa parte, assim, eu acho interessante, assim, eu digo, não tem que ser um expert, mas tem que conhecer, tem que saber, né, o propósito das coisas, né? Faz parte do que eu digo, conhecer o todo, o processo inteiro, como que é feito o desenvolvimento do projeto, né? Em que partes a gente, como que pode auxiliar, ajudar, e ela não se diz respeito somente na parte de codificação. Ela tem um tempo que se gasta, que é investido antes, né? E depois também na entrega final. Eu acho que um ponto, só complementando o que Eloy, eu gosto de usar muito essa palavra. Acho que a gente precisa ser evangelistas de QA, saca? Que é aqueles caras que evangelizam o tempo inteiro qualidade. Por exemplo, pô, chego pro desenvolvedor e falo, cara, beleza, você entregou a feature, tá com unitário lá? Aí ele fala, não, beleza, tá com unitário. Eu falo, beleza. Porque, tipo, já passou por uma validação antes dele, saca? E a gente precisa evangelizar QA o tempo inteiro, né? Por exemplo, hoje o desenvolvedor chegou e falou, pô, as labels da UI não tá padronizada. Beleza, vamos padronizar. Chama a UI, chama fulano. Pô, vamos sentar e vamos fazer. Então, QA tá o tempo inteiro sendo evangelizado. Eu acho que essa é uma mensagem muito importante, porque assim, fico também pensando, né, pros QAs que estão escutando a gente, né, fala, pô, os caras falaram aí só do rolê básico do QA, né, mas tipo, putz, isso que o Eloy acabou de falar é sensacional, né, pô, você tá fazendo automação aí, se tá só na sua máquina, pô, não tem CI ainda aí, pô, a gente precisa aplicar. Isso precisa integrar numa pipe, isso precisa fazer com que todo mundo veja essa automação que você tá entregando, né? Porque, imagine, pô, tem uma automação super top aqui, vamos dizer, um smoke test que garante que. Um smoke test para o Toninho aí, pro João, que não são de QAs, eles garantem que a aplicação ali, depois de uma determinada implementação, ainda continue com as funcionalidades básicas funcionando e não tem nada, vamos dizer assim, gritante quebrado, né? Então, pô, você fez automação e o dev, a automação desse smoke, e o dev mandou um deploy lá e quebrou o smoke, da hora. Agora imagine se esse smoke tá automatizado na minha máquina. O dev mandou a aplicação para o ambiente e o ambiente tá quebrado lá, velho. E só vai descobrir na hora que eu rodar. Então isso é sensacional, saca? Que o Eloy falou aí. Mas vamos ser evangelistas, vamos falar mais de QA, vamos falar, pô, vamos participar o tempo inteiro, vamos na Inception, vamos falar com o UI, vamos falar com o cliente. Ah, mas tenho medo de falar com o cliente. Pô, o cliente é um ser humano.
Assim como você, pô, você precisa ter alguma soft skill para falar com ele, né? De repente, pô, eu tenho medo de falar com o cliente, mas é um ser humano igual a você. Chega lá, troca ideia, o cliente vai ficar feliz de falar, pô, tem mais pessoas olhando para que, poxa, vá para cima, não, Eloy? Exatamente. Pessoal, só tenho a agradecer vocês, conteúdo de primeira que vocês compartilharam e como você comentou, Vitor, vocês passaram só o básico do que o QA faz. Peço aí aos nossos ouvintes, caso queiram mais episódios como esse sobre esse assunto, que nos comuniquem, deixem os comentários, a gente sempre disponibiliza um formulário para feedbacks, então a gente está sempre ouvindo os ouvintes também para cada dia estar melhor. Quero saber se o Antônio aí pode deixar uma mensagem final para os nossos convidados. Eu só gostaria de agradecer as pessoas que vão ouvir, né, que estão ouvindo e vão ouvir. Gostaria de agradecer o Eloy, né, o Vitor também pela participação. Eu sei que, cara, é super puxado para vocês dois. A questão de horário, né? Então, assim, ter encaixado esse horário foi sensacional.